Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. A gente vai falar de uma convenção internacional sobre direitos humanos. A gente vai falar da convenção sobre a eliminação, convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. Todas as formas de discriminação racial. Portanto, a gente vai falar aqui de uma tentativa de impor à sociedade conceitos de igualdade, ou seja, estamos falando didaticamente de direitos humanos de segunda geração. Lembrando que existe uma regra para a incorporação desses documentos internacionais ao nosso ordenamento jurídico. E que regra é essa? Bem simples, passando pelas fases, ele será incorporado através do documento considerado adequado para essa incorporação. Newton, como assim? Nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a fase de celebração, vou apresentar para vocês. A fase de aprovação parlamentar também vou apresentar para vocês. Mas, de antemão, eu já lhe afirmo que a fase de ratificação, concluída no ano de 69, vem mediante um decreto presidencial. Newton, que decreto é esse? O decreto, vem aqui, decreto 65.810. Já eu lhe digo de que ano é. Aliás, vou lhe adiantar. É do ano de 69, mas essa informação será um pouco melhor trabalhada já. Então, Newton, a fase de ratificação se deu quando ainda vivíamos sobre um momento muito nebuloso de nossa história. Lembrando que esta é a terceira fase. Temos a aprovação parlamentar e temos a celebração. Newton, apresenta para mim, como você mesmo prometeu. Está aqui, vem para a lousa mágica. Olha aqui o título da aula. A convenção emana da Resolução 2106 da Assembleia Geral das Nações Unidas. E nós temos a primeira fase, que é a fase de celebração. Vamos botar aqui no nosso marca-texto. Olha o ano, 65. Então não é de uma hora para outra não, Newton? Não. Olha, se a celebração em 65 e o decreto legislativo número 23, que marca a aprovação parlamentar, é do ano de 67, então já tem aí um hiato temporal. Opa, Newton, e a ratificação, que é do ano de 69, através aqui, ó, do decreto 65.810, ela vai culminar com a incorporação desta convenção dentro do nosso ordenamento. Newton, a gente vai começar estudando essa convenção a partir de quê? Eu escolhi o artigo 18 para que nós iniciemos os nossos estudos. E o 18 e o 19 vão estar ali juntinhos. Um vai falar da adesão e outro vai falar da entrada em vigor desta convenção. Newton, pera ainda. Mas então o 18 ele vai dizer que a convenção estará aberta para adesão de... Aí eu vou lhe dar aqui o texto original do artigo 18. Dentro do parágrafo 1º, leia comigo. A presente convenção ficará aberta à adesão de qualquer Estado mencionado no parágrafo 1º do artigo 17. Aí você diz, Newton, mas o artigo 17 não está aí. Calma, meu filho, calma, minha filha. Já aparece o que eu mais preciso. Olha o parágrafo 2º. A adesão será efetuada pelo depósito de instrumento de adesão junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Então, Newton, existirá um instrumento de adesão que será depositado junto ao secretário das Nações Unidas, o secretário-geral da ONU? Sim, mas quem é que pode, Newton, aderir? Tá bom. Abre um espaço aí no artigo 18. De acordo com o que o artigo 17 lhe fala, ó, quem pode aderir? Um Estado membro da ONU, um membro de qualquer uma das agências especializadas da ONU, um membro de qualquer Estado parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça ou qualquer outro Estado convocado pela Assembleia Geral. Então, Newton, são essas as 4 opções para que o Estado venha a aderir como membro desta convenção. Exatamente. Diga-se de passagem, o artigo 19 fala da entrada em vigor dessa convenção. Então, eu vou ter aqui, né? Esta convenção entrará em vigor no 30º dia após a data do depósito junto ao secretário-geral das Nações Unidas do 27º instrumento de ratificação ou adesão. Pera ainda, Newton. Eu conto 27 instrumentos de ratificação ou adesão. Eu conto 17 instrumentos depositados junto ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas. A partir do 27º, conto 30 dias e essa convenção entrará em vigor, coisa que acontecerá no dia 4 de janeiro do ano de 69.
9, tá ok? Beleza? Tranquilo? Outra coisa que você precisa saber dessa convenção. Newton, o que é, Newton? Já estou ficando preocupado. Fique preocupado não. A gente tem aqui 3 documentozinhos que são documentos que merecem ser citados, para que você entenda que há um contexto. Newton, são os documentos precedentes. Ah, são os documentos que vieram antes. Mas eu tenho que ter noção de quais documentos anteriores precedentes. Vamos aprender a falar aqui, né? Precedentes. Newton, mas eu tenho que ter noção quais são os documentos que vieram antes que realmente fazem a diferença. Pois eu vou lhe falar. Os documentos que vieram antes que realmente fazem a diferença são 3. Newton, esses 3 são muito conhecidos. Vem aqui comigo. Vamos ver se você não conhece esses 2 aqui. Um é a tal da Carta das Nações Unidas. E outro é a tal da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Newton, pera ainda. Então quer dizer que dentro desses 2 documentos iniciais, tem um terceiro, eu lhe apresento já já, eu vou ter pontos que falam da tal da igualdade, que falam do tal de nascem livres e iguais. Exatamente. Vamos lá. Olha o que é que eu encontro no artigo 1º da Carta das Nações Unidas. Os propósitos das Nações Unidas são, parágrafo 2º, desenvolver relações amistosas entre as nações, baseado no respeito ao princípio da igualdade de direitos. Olha aqui. Meu amigo, está dentro da Carta das Nações Unidas como propósito da ONU. Newton, na declaração. A declaração diz o quê? Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Newton, quer dizer que está lá no artigo 1º? Tá. Agora, são os únicos 2 documentos? Não. Não sei se você, quando estudou história, já ouviu falar de 2 períodos em que alguns povos ou alguns depois se tornariam países no caso do primeiro momento e antes já eram países no caso do segundo momento. Durante as grandes navegações, expansão marítima comercial e principalmente no século XIX, pela corrida imperialista, também conhecido como neocolonialismo, cujo principal alvo são os territórios afro-asiáticos. Pois tem um documento que a ONU diz assim, gente, esses povos têm que ser independentes. Que documento é esse? A Declaração sobre a Concessão da Independência aos países e povos coloniais, porque eram países e povos que eram dominados principalmente por nações europeias. Quem era mestra nisso era a Inglaterra durante o século XIX, já que ela foi berço da Revolução Industrial. E nós temos aí um trecho dessa declaração, que é um trecho um tanto quanto interessante. O comecinho já nos é de bastante importância. Consciente da necessidade de criar condições de estabilidade e bem-estar e relações pacíficas e amistosas baseadas no respeito aos princípios da igualdade de direitos. É claro que eu não vou ler esse texto todo. Você pode aí dar o print na tela e entender o porquê que esse documento ele precede. Agora, saiba de uma coisa, meu querido. Quando essa bomba aparece, coisa boa está vindo para você, porque não vai cair em algumas pegadinhas. E olha que essa bomba me traz 2 informações. Uma que eu falei para você, que seria trabalhada um pouco melhor no andar de nossa aula. Vem comigo. Lembra que o decreto é o 65.810 de 69? Pois é. Em 1969, nós vivíamos um momento ditatorial. É a ditadura civil-militar. Então, naquele momento, nós incorporávamos, mas o respeito ao que estávamos incorporando não era lá essas coisas, tá ok? E número 2, mundialmente falando, nós tínhamos um país que fazia com que a ONU ficasse de orelhinha meio em pé para a questão dessa igualdade. Por quê? Porque era um país que oficialmente pregava a desigualdade. Newton, que país era esse? A África do Sul. A África do Sul tinha uma política oficial de segregação racial, o apartheid, que dura até o ano de 1994, com a eleição daquele que inclusive sofreu com o próprio apartheid, Nelson Mandela. Já deve ter ouvido falar do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Um tempo desse, quando o Obama ainda era presidente dos Estados Unidos, era um dos conselheiros do Obama para assuntos de maior importância
na área internacional. Ah, Nilton, então o Nelson Mandela, ele está ligado ao fim do apartheid de 94? Exatamente, mas só para você ter noção, essa convenção aqui, ela não brota do nada. Esses documentos precedentes nada mais te expõem do que o contexto histórico em que esta convenção está inserida. Ah, Nilton, não só o contexto histórico mundial, mas também o nosso contexto histórico nacional. Estávamos no auge da Guerra Fria. O ano de 69 talvez tenha sido um dos mais duros do regime ditatorial civil-militar brasileiro. Então eu tenho aí uma informação que é bastante relevante. E para você ter noção, a própria convenção, ela fala isso em sua parte introdutória. Alarmados por manifestações de discriminação racial, ainda em evidência em algumas áreas do mundo. Detalhe, eu não vou continuar lendo tudo, mas você sabe que ela já está citando aquilo que a época ainda era muito latente, que era o apartheid. Lembrando também, né, que a gente está falando de discriminação racial, mas talvez você não tenha noção do que seria essa discriminação racial. Distinguir, excluir, restringir ou preferir. Ah, Nilton, baseado em quê? Em cor, em raça, em descendência, em origem nacional ou origem étnica. Nilton, pera ainda. Então quer dizer que existe um conceito de discriminação que eu possa me apegar para na hora da minha prova eu não errar? Claro que existe. Nilton, onde é que está esse conceito? Lá no artigo 1º, olha aí que eu vou apresentar para vocês. O artigo 1º fala de quê? O artigo 1º fala que nesta convenção a expressão discriminação racial, olha aqui, vai nos dar o conceito. Significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência. Vem para cá. Nilton, como é que eu vou lembrar disso? Você vai lembrar que discriminação é DERP. Discriminação é DERP. Discriminação racial. Tem uma convenção que tem um nome bem semelhante e às vezes te faz confundir porque não tem esse pezinho lá no final. Mas não estamos falando dela agora, estamos só na discriminação racial. Distinção, exclusão, restrição ou preferência. Mas baseado em quê? Essa distinção, exclusão, restrição ou preferência vai atuar. Temos aqui, baseado na raça, baseado na cor, na descendência ou na origem nacional ou étnica. E o objetivo, você vai ver, anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, em igualdade de condição, de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio da vida pública, diga-se de passagem. Lembra que é distinguir, excluir, restringir ou preferir. No caso, baseado em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que por si só, você vai lembrar que eu estou querendo anular alguns dos direitos daquele indivíduo, em vários campos da sua vida. Então, o artigo 1º te dá esse conceito. Agora, Nilton, todo tipo de distinção será discriminação? Não, vamos lá para o mesmo artigo 1º, só que dentro do parágrafo 4º. Não será considerado discriminação racial. Opa, Nilton, não me faz suspense não. Aqui a gente vai falar sobre o quê? Sobre as ações afirmativas. Como assim? Medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessário para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais. Nilton, pera ainda. Então quer dizer que, vamos ver se eu entendi aqui, é a aplicação do conceito de igualdade material, tratar os desiguais como desiguais na medida que suas desigualdades, eu estou falando de grupos ou indivíduos que necessitam de uma proteção especial. Agora, essa proteção especial, ela não vai fazer com que determinados grupos de indivíduos tenham super direitos. Detalhe, esta proteção especial ela é temporária. Aqui a gente está trabalhando o conceito de ação afirmativa. Mais 2 artigozinhos para você, para a gente passar para outra parte importante da nossa aula. O artigo 3º e o artigo 4º. Olha o que a gente tem. Os Estados partes especialmente condenam a segregação racial. Olha quem apareceu.
o apartheid, que era um medo muito grande da época, e comprometem-se a proibir e eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza. Nada mais do que evidenciou-se o medo da segregação e de políticas oficiais como o apartheid. E no quarto, os Estados-parte condenam toda a propaganda e todas as organizações que se inspirem em ideias ou teorias baseadas na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas. Printa essa tela, mas vem cá que eu explico. Lembra que a gente está falando de um mundo pós-guerra. E lembra que a gente tem ainda um medo muito grande. Mas um medo de quê? Um medo de que nós, porventura, possamos ter um outro momento conduzido por uma ideia de nazismo, por uma ideia de arianismo, por uma ideia de eugenia, coisa que foi vista durante a Segunda Grande Guerra Mundial, tá ok? Vamos para o próximo slide. Artigo 8º. Olha quem que a gente vai encontrar aqui no artigo 8º. Será estabelecido, vamos marcar aqui, habilitar o nosso marca-texto, um comitê para eliminação da discriminação racial, doravante denominado o comitê. Newton, o que é que eu tenho sobre esse comitê? Composto de 18 peritos, conhecidos para a sua alta moralidade, pela sua alta moralidade e conhecida imparcialidade, que serão eleitos pelos Estados-membros, dentre seus nacionais, e que atuarão a título individual, levando-se em conta uma repartição geográfica equitativa e a representação das formas diversas de civilização, assim como dos principais sistemas jurídicos, tá ok? Newton, pera ainda, deixa eu ver se eu entendi. Não tem problema, vou colocar aqui 4 informações em azul, vem comigo. O comitê é o órgão que monitora a implementação da Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial lá do ano de 65. Lembrando que a nossa ratificação é que se deu em 69. Então, qual é a sua principal função? O monitoramento. Número 2, composto de 18 peritos, alto prestígio moral e reconhecida imparcialidade são critérios para se tornar um desses peritos, tá ok? Terceira informação, são eleitos pelos Estados-partes em escrutínio no sistema, no modelo de votação secreto, entre candidatos apresentados pelos respectivos governos, tá ok? E por último, desempenham suas funções não em nome do Estado, mas a título pessoal, com mandatos de 4 anos. E o de atuação pode ser como? Vamos lá. Primeiro tipo de atuação, o exame dos relatórios periódicos que os Estados-parte se comprometem a apresentar sobre medidas legislativas, judiciais, administrativas ou de outra índole que hajam tomados na matéria. Isso de acordo com o artigo 9º. E espera ainda. Então, quer dizer que, basicamente, o mais importante será o exame dos relatórios periódicos. E o que é que eu vou encontrar no artigo 9º? Vem comigo. Os Estados-partes comprometem-se a apresentar ao secretário-geral para o exame do comitê. Então, o secretário-geral envia para o comitê um relatório sobre as medidas que são tomadas pelo Estado para que, efetivamente, as disposições da Convenção entrem em prática. Detalhe, você vai ver já já que esse aqui é o principal tipo de atuação do comitê, tá ok? E tem outro tipo de atuação? Tem. Quando o Estado acaba caguetando o outro, denunciando o outro. São as comunicações interestatais. Olha o que é que eu tenho aqui. A consideração de queixas interestatais de violações da Convenção, está lá no artigo 11, aí eu encontro aqui. Se um Estado parte julgar que o outro Estado igualmente parte não aplica as disposições da presente Convenção, poderá chamar a atenção do comitê sobre a questão. O comitê transmitirá então a comunicação ao Estado-parte interessado num prazo de 3 meses. O Estado destinatário submeterá ao comitê as explicações ou declarações por escrito, a fim de esclarecer a questão e indicar as medidas corretivas que, por acaso, tenham sido tomadas pelo referido Estado. Então, tem o que aqui? As queixas interestatais. Um Estado denunciando o outro. Então, vamos ver se você entendeu.
quando o assunto é a atuação do comitê. Esse comitê é o órgão de monitoramento. Em que sentido? Os relatórios são enviados para eles, para que os estados possam dizer como é que estão efetivando aquilo que nós encontramos dentro da convenção. Número 2, um estado pode denunciar o outro, mas tem um número 3. E esse número 3 faz parte, talvez, do que este comitê mais deveria se empenhar quando indivíduos de dentro dos estados partes da convenção se sentem violados no que essa convenção ela deveria representar. Nilton, vamos ver. Tem assim, ó, a consideração de petições individuais contra os estados partes, que tenham expressamente reconhecido sua competência para esse fim. Detalhe, nesse caso aqui, os estados parte, eles vão ter que reconhecer a competência do comitê para apreciar essas petições individuais. Onde é que eu vou encontrar, Nilton? Lá no artigo 14. Todo estado parte poderá declarar a qualquer momento que reconhece a competência do comitê para receber e examinar comunicações de indivíduos, ou seja, as petições individuais sob sua jurisdição, que se considerem vítimas de uma violação pelo referido estado parte de qualquer um dos direitos enunciados na presente convenção. O comitê não receberá qualquer comunicação de um estado parte que não houver feito tal declaração. Então, o que é que eu tenho que ter aqui? O reconhecimento da competência. Então, Nilton Pereira, o comitê ele vai apreciar os relatórios, ele pode, ser o local onde se depositam as comunicações interestatais, a queixa de um estado para com outro, e também, desde que reconhecida a competência, ele vai receber as petições individuais daqueles que se sentem violados em seus direitos, no caso aqui, esses direitos aqui referidos na convenção, pelo estado parte que deveria salvaguardá-los, tá ok? Então, acho que esses aqui são os pontos mais importantes dessa convenção, lembrando que o principal aqui é a leitura do documento, mas agora talvez você entenda um pouquinho mais a respeito dele, tá ok? Vamos para os exercícios. Os estados parte comprometem-se a proibir e eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e a garantir o direito de cada uma à igualdade perante a lei, sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica, principalmente no gozo dos seguintes direitos, exceto, ou seja, ele quer o incorreto. Item A. Direito a um tratamento igual perante os tribunais ou qualquer outro órgão que administre justiça. Diga-se de passagem, é o texto do artigo 5º alineado da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação, certo? De discriminação racial. Portanto, o item A está incorreto. B. Direito à segurança da pessoa, à proteção do Estado contra violência ou lesão corporal, cometida por funcionário do governo. Artigo 5º, a linha B, o texto está aí parcialmente, porque tem um pouquinho mais lá no texto, mas não está incorreto. C. Direitos políticos, principalmente direitos de participar das eleições, de votar e ser votado conforme o sistema de sufrágio universal. Perfeito, direito de participação política. Artigo 5º, a linha C, nenhum erro. Item D, direito ao trabalho, a livre escolha de seu trabalho, a condições equitativas e satisfatórias de trabalho, a proteção contra o desemprego. Artigo 5º, lá no primeiro itemzinho da linha E. Portanto, A, B, C, D são corretos. Item E, direito de acesso a todos os lugares e serviços públicos e privados. Mentira, de uso público, não tem lá o privado. Portanto, o incorreto, resposta, item E de escola, tá ok? Olha a próxima questão. À luz da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, as ações afirmativas são, artigo 1º, lá no parágrafo 4º, as ações afirmativas não serão consideradas discriminação. O item A diz assim, são proibidas? Não. Se não são consideradas discriminação, por que seriam proibidas? Mas ele diz proibidas porque constituem uma forma de discriminação direta positiva nos termos da Convenção. Mentira, não constituem discriminação racial nos termos daquela Constituição. B. Permitidas, cabendo aos Estados partes adotá-las para fomentar e incentivar a promoção da igualdade étnico-racial. Parece ser o item verdadeiro, mas vamos ver os outros. C. Obrigatórias.
devendo os Estados parte adotá-las no prazo de até 5 anos e contar da data da ratificação da Convenção. Não tem prazo porque não são obrigatórias. Os Estados são permitidos a, portanto, o C está incorreto. D, proibidas, porque constituem uma forma de discriminação indireta negativa nos termos da Convenção. Para começar, não vou nem discutir, porque não são proibidas, são permitidas. Item E, obrigatórias, devendo os Estados partes adotá-las no prazo. Mais uma vez, a gente tem a tentativa da pegadinha que a gente encontrou no item C, portanto, resposta correta, o item B de bola. Pessoal, vem para cá. É um assunto tranquilo, nada demais, é um assunto gostoso de ser trabalhado, então eu espero que você se dê bem em qualquer prova que venha a ser cobrada esse conteúdo, tá ok? Valeu, pessoal!